Bom dia, boa tarde ou boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou Cleiton Mo e hoje eu vou falar... Eu já fiz alguns vídeos sobre monstros em geral nas mitologias, né? Dessa vez eu vou falar sobre alguns monstros da água em alguns lugares do mundo. Então vamos começar. Bem, primeiro eu vou começar com uma que eu gosto bastante, Rusalka, que o plural é Rusalk, que são entidades do folclore eslavo, né, da mitologia eslava. Elas são como sereias que habitavam qualquer tipo de corpo hídrico, rio, lago, lagoa, riacho, sabe? Cabendo ela lá é o que tá valendo. Alguns associam ela como ninfa, né? Mas uma ninfa da água ali, eslava. Dizem que ela pode causar coisas boas ou coisas ruins, mas na maioria das vezes ela vai causar uma desgraça, ela vai causar algo ruim, seduzindo homens para a margem e arrastando eles para dentro para que eles venham a perecer afogados. Não só homens também, mas até crianças, mulheres, enfim. Ela pode encarar como presa para ela qualquer pessoa que esteja desrespeitando o ambiente. E existem momentos específicos, né, principalmente na primavera, relatam os contos eslavos, que elas ficam mais agitadas. Tem a Semana da Rusalka, que é onde tem que se evitar ao máximo chegar perto desses lugares, porque você pode ser mal entendido, vamos dizer assim. Dizem que essa entidade, ela carrega muita raiva, porque alguns falam que a sua origem não é, vamos dizer assim, não é natural, não é boa, vamos dizer dessa forma. Dizem que elas são formadas a partir de mulheres que vieram por amor ou afogadas, normalmente associadas a esse tipo de coisa. Inclusive falam também que mulheres que foram Não sei se eu posso falar essa palavra? Não. Não, né? Então. E vieram Pode falar essa palavra? Não sei. Não sei nem qual a palavra. Vítimas de Não sei, também não sei. Enfim, que acabam se transformando em Rusalka. Talvez pela raiva dela, querer se vingar de alguma forma, prenda o espírito dela entre o véu do mundo dos mortos e o mundo dos vivos. E ela fica ali naquele meio tempo se transformando numa entidade e buscando vingança. Outras falam que elas acabaram por amor ou por desilusão amorosa, acabam vindo a falecer, normalmente associadas ao afogamento, e acabam fazendo lá. Então, por isso elas normalmente são tristes ou raivosas e dificilmente fazem coisas boas. Mas se elas se compadecem de você, elas podem lhe dar uma bênção. E ali na primavera, no início da primavera, elas são associadas a saírem do corpo hídrico que elas estão e dar uma caminhada, dançar e tal. E como são seres que são carregados de água, irrigam o lugar. E aí os eslavos consideram que nutrem o lugar. A relação eslava com a água é bem essa mesmo. Normalmente muitas criaturas são associadas a estarem nesse corpo hídrico, em qualquer um que seja, e pode causar afogamento. Eu fico pensando na quantidade de pessoas que não sabiam nadar, porque tem muitos contos sobre isso. Mas ao mesmo tempo eles entendiam das coisas boas que a água trazia, né? Não só um receptáculo para peixes, para eles pescarem, né? Como também, um ambiente no caso, um receptáculo foi feio, um ambiente para peixes, para eles pescarem, como também era necessário para a colheita, né? Para o plantio e para a colheita. Então eles entendiam esse ciclo da coisa e diziam que evitasse chegar lá, que elas iam irrigar o solo para ele ficar nutrido, para eles poderem fazer o plantio. Então teria que evitar. Agora vamos para outro, ainda na Europa. Eu vou deixar o que não tá na Europa por último, tá? Eu vou agora para os Finnfolk. Eu já falei deles várias vezes aqui no canal, mas não tem nenhum vídeo específico sobre eles. Finnfolk é um povo mágico, vamos dizer assim. Eles são o que seria pra gente sereianos. Eu acho que a melhor representação dele, pra você imaginar, é do filme Luca. Eu acho que Luca é um bom Finnfolk ali do filme da Disney, ou da Pixar, né? Ou sem pensar em Aquático, de Ben 10. É Aquático o nome dele? Era Aquático, né? Acho que é Aquático o nome dele. Também é um bom pra Finnfolk, é mais ou menos ali naquela faixa de um pro outro, né? Do fofinho pra um aterrorizante, vamos dizer assim. É naquela faixa.
Diz que essa lenda é da Escócia, de Shetland e de Orkney, esqueci o nome da ilha especificamente, mas é uma coisa desse tipo. Ou seja, faz parte do folclore celta. Falam que eles habitavam o mar e que eles viviam em um castelo chamado Finnfolkhallan. Falam que também tem influência, eu vi que tinha influência nórdica também, que os vikings trouxeram meio essa lenda do mar e tal, mas os celtas também tinham boa relação com a água e sobre misticidade no fundo do mar, porque, enfim, tem questão de peixes, porque eles achavam que se estava no escuro, se estava no escondido, era sábio, porque ele estava vendo além do que as pessoas costumam ver. Que demais! Por isso eles tratavam peixes como seres que podem conceder bênçãos, né? Seja mágica, seja sabedoria, seja o que for. Existem contos, eu não falei muitos contos aqui não, já citei isso também em alguns vídeos do canal, mas tem contos que falam sobre isso, um peixe mágico, um peixe fantástico, porque vivia no fundo, no escuro. Então eles associam isso também, então é normal. Eles também têm os fomorianos, que habitavam as profundezas, né? Então todos esses ali estavam voltados ao mar, então o Finnfolk ser celta não está longe do possível, né? Falavam que os Finnfolks atraíam muitas vezes pescadores e usavam, esses pescadores seriam suas presas, né? Então seria para abate ou algo desse tipo. Às vezes afundavam embarcações e coisa do tipo, mas também existem outros contos que falam que eles se metamorfoseavam em humanos e viviam com os humanos. Alguns chegavam a ser até pescados sem querer e por isso eles se transformavam em humanos automaticamente para poder ser resgatado e levado e não ser abatido. Então eles eram levados para a Terra e muitos deles viviam anos assim porque não conseguiam voltar. Era como se uma força mágica os impedisse de voltar. Para voltar eles tinham que encontrar alguém que confiasse neles para levar até um certo caminho e depois que chegasse lá ele encantava a pessoa para que levasse até um caminho e ele pudesse nadar até a ilha dele e a pessoa voltar até o parque quando ele começou a encantar e não lembrar mais do roteiro, não lembrar mais do caminho e voltar ali em diante. Então era todo um processo. Fala também que ele conseguia ver o futuro e o passado. Muitas vezes do nada ele ria porque se alegrava por uma coisa que aconteceu. Não do si, mas da pessoa. Então o momento feliz da pessoa ele olhava e ficava feliz. Ou às vezes ele parava do nada porque ele via o futuro da pessoa e via o momento de sua morte. Também fala que uma das formas de identificar um Finnfolk seria justamente quando aquela pessoa reagisse fora do normal. Então, por exemplo, no nascimento ele chorasse, porque ele estava vendo o momento do falecimento do bebê. Enquanto no sepultamento ele estaria sorrindo ou rindo, porque estava vendo quando aquela pessoa nasceu. Então, associam muito a isso. Antes de ir pro terceiro conto agora, antes de ir pro terceira criatura, deixa eu dar um aviso, né? Então curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal, se estiverem gostando, né? Depois que terminar esse vídeo vão ver outros, eu tenho outros contos falando sobre criaturas assim de mitologias diversas, que a gente tá precisando de view, então por favor, dá uma forcinha. Agora indo pro último, o último é o Ahuizotl. Ahuizotl, com essa pronúncia, com esse nome, só pode ser asteca, né? Eu vou trazer um pra cá. Essa criatura, ela é mais parecida com um animal. As outras são humanas, transformadas, né, enquanto Russalka é como uma sereia ou ninfa. E o Finnfolk é mais um sereiano, mais meio peixe ali. No caso do Ahuizotl, ele tem mais aparência animal mesmo. Alguns contos falam, alguns relatos dizem que ele se parece com um cachorro, outros com um gambá. Eu até consigo pensar sobre a evolução dos mamíferos e podendo ser até outra coisa, um marsupial ali que era predador, que habitava a América do Sul no Eoceno. Mas, enfim, os astecas estavam na América do Norte, nem para falar de registro fóssil, mas pode ser um ancestral ali, né, que eles acharam. Inclusive, muitos contos de criaturas originam em fósseis que são encontrados. O povo que gosta de fingir que eles não sabiam interpretar um fóssil. Eles inventavam a realidade do fóssil ali que eles conseguiam conceber. Mas de uma forma ou de outra, enfim, voltando aqui pro conto, ele se parece ali com um cachorro, ou com um gambá. Ele habita o lago, o grande lago, onde se localizava Tenochtitlan. E ele se esconde nas plantas altas, né? Ele ficava se escondendo. Dizia que é justamente no pôr do sol que era o momento que ele ficava a maior atividade. As mulheres recomendavam aos seus filhos que não chegassem perto e os pescadores tomavam o maior cuidado possível para não desrespeitar a natureza, senão seria a presa dele. Porque ele não só parece
um cachorro ou um gambá, como ele também tem uma cauda imensa, que no final tem uma mão. E se você fosse pegar alguma coisa ali no lago, mexer em alguma coisa, e ele achasse que era uma ameaça, ele pegava com essa mão e ele arrastava para o fundo, né, para as profundezas, aonde ele ia bater, né? Então diz que, né, é muito difícil de escapar dele e que ele chega a ser uma entidade que protege, mas que você tem que tomar cuidado, porque, como eu falei, tem o período que ele tem maior atividade. Naquele período, mesmo que você não esteja fazendo nada de errado, é bom evitar para não mexer com quem tá quieto. Também falam que eles acabam ajudando às vezes aos pescadores que são legaizinhos e tal, que a caixa de peixe, essas coisas. É uma entidade, como eu falei, muito voltada à água e fazia muita parte do folclore asteca. Bem, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Então curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal. E se não sabem o que escrever, escrevam cachorro ou gambá. E é isso. Valeu!